Fala pessoal! Como eu prometi, vou fazer a correção agora da nossa AD, avaliação disciplinar. Aqui bem rapidinho, bem corrido, tá? Para não gastar o tempo de vocês, o precioso tempo das férias de vocês. Ó, vou colocar a prova aqui, eu tô corrigindo a prova A, tá? Todas são iguais, só muda a ordem. Primeira questão sobre direito e moral. Marque a opção incorreta. Incorreta, olha só. Olha a letra B. Olha aí a letra B. O direito é individual, interno, né? O direito é individual, interno, pertence à conduta individual da pessoa, ao seu consciente ou inconsciente, ao seu íntimo. Enquanto a moral representa uma alteridade, uma relação jurídica, uma norma de agir dotada de sanção e coerção, projetando-se externamente. Lógico que não, né? Trocou direito com moral aí. Frase errada. Tranquilo? Letra B, errada. 2. Ainda sobre direito e moral, agora marcar a correta. Olha a letra A. No que se refere a sanções, pode-se dizer que o descumprimento das normas jurídicas enseja na aplicação de sanções com coercibilidade. Exatamente essa a diferença. O que não acontece nas normas morais. Perfeito? A coercibilidade, a sanção com coercibilidade é exatamente a diferença das normas jurídicas para as normas morais. Terceira questão, sobre o sistema jurídico da Civil Law e da Common Law. Qual sistema? Primeiro, nesse sistema a lei é fonte imediata do direito. Civil Law. As normas escritas, positivadas e codificadas no ordenamento jurídico que preveja quase toda a matéria objetiva à resolução de litígios através de sua interpretação aplicada aos casos concretos. Ora, codificação, Civil Law. Terceiro, neste sistema a jurisprudência é fonte primária do direito. Common Law. A quarta frase. As decisões judiciais, baseadas nos princípios e costumes da sociedade, resolvem os litígios. Litígio é briguinha, né? Briga. Resolvem os litígios e servem como normas para os casos futuros semelhantes. Isso aí que é a Common Law. Então, 2, 2. Resposta certa, letra C. 4. Marque a opção em que só há fontes do direito. Tudo é fonte do direito. Ora, essa é muito fácil. O poder negocial é fonte do direito, a jurisprudência é fonte de direito e os costumes também são fonte do direito. Então, letra B, tranquilidade máxima. 5. Olha o artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer. Então, está falando de negócio jurídico, não está falando de ato jurídico, não está falando de fato jurídico, está falando de negócio jurídico. Negócio jurídico, então, é quando tem acordo de duas ou mais partes, duas ou mais vontades, né? Complementares, duas vontades complementares. Então, letra C, olha, é aplicável aos atos resultantes da declaração de vontade de duas ou mais pessoas para a realização de determinado fim social. Beleza, duas ou mais. Pode ler as outras aí, estão erradas. 6. Segundo Orlando Seco, fato jurídico em sentido amplo é, e ele dá a definição. Isso até valeu lá na aberta, né? Agora marca a errada. A errada, ó. Quando se fala em fato jurídico, não se pode referir a acontecimentos da natureza. Olha que isso, gente. A enchente afogou o carro lá. Choveu, destruiu a casa, construiu uma casa, veio a chuva forte e a derrubou. Pode sim. São os fatos jurídicos em sentido estrito, tá? Atos jurídicos em sentido estrito. Então, resposta para marcar a letra A, que está errada. 7. A norma moral e a norma jurídica têm uma base ética em comum, porque todas regram comportamento. Marque a opção falsa, que trata da diferença entre elas. Então, falsa. As normas morais são estabelecidas pelo Estado como orientações para a boa execução dos serviços públicos? Não, lógico que não, essa D está erradíssima. Norma moral por Estado? Não, a norma moral vem das religião, dos costumes, dos princípios sociais, né? Lembra aí que Platão falava que vinha do mundo das ideias, né? Então não, erradíssima essa 7. 8. As normas jurídicas são compostas de preceito primário e preceito secundário. Sobre este tema, marque a opção errada. O preceito primário pode ser uma sanção jurídica? Não, errado. O preceito primário é a conduta. A consequência é o preceito secundário. Então, o preceito primário não pode ser sanção. O preceito secundário pode ser uma sanção. Lembra? Positivo ou negativo. Pode ser uma sanção premial. Quem fizer isso não paga imposto. Tá? Então, pode ser uma sanção premial. 9.
A antinomia pode ser definida como a existência de conflito entre diferentes normas aplicáveis ao mesmo fato jurídico. Marque a opção correta. Olha lá. No conflito entre critério da especialidade e o critério cronológico, não se pode estabelecer a priori um critério que sempre prevalecerá. Isso mesmo, a gente viu que o hierárquico sempre prevalece sobre os demais. Mas o cronológico e o da especialidade, aí vai depender de caso a caso, né? Não existe um que a priori sempre vai valer sobre os demais. Então tá aí, resposta certa, letra D. 10. Aí a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa eu falei que ia cair, hein? Olha bem. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 90 dias. Depois, 90 dias não, 3 meses. 3 meses são 3 meses, 90 dias são 90 dias. Eu falei que isso ia cair. Beleza. Resposta errada, letra B. E todas as outras aí são o próprio texto da lei. Não tem nem discussão. Se acesso está errado, está lá na lei. Agora vamos para as 3 questões abertas. As 3 questões abertas, ó. Escreva o que é fato jurídico, em sentido amplo, sentido estrito, o que é ato jurídico, sentido amplo, sentido estrito, e o que é negócio jurídico. Ah, gente, você lembra disso. Tudo que repercute no direito, qualquer fato, qualquer acontecimento que repercute no direito, é um fato jurídico, em sentido amplo. Olha o sentido aí, o significado, como é que está amplo, o significado, como é que está grande. Isso são os fatos jurídicos em sentido amplo. Agora, tem uns fatos que não dependem de pessoa nenhuma, as enchentes. Então, aí é um fato jurídico em sentido estrito. Tem fato que depende de pessoas. Então, são atos, atitudes. São os atos jurídicos. O ato jurídico que depende só de uma pessoa é o ato jurídico em sentido estrito. E o que depende do acordo de 2 pessoas, negócio jurídico. Era isso que precisava. Beleza? Segunda questão aberta. Desapropriação de imóvel rural. Ora, o artigo 5º fala que tem que ser todas as desapropriações vão ser pagas em dinheiro, previamente em dinheiro, a indenização. Mas tem um artigo que fala exatamente a vida da desapropriação do imóvel rural, quando não atendida à função social. Ora, bolas. Pelo princípio da especialidade, não afasta-se o artigo 5º. Não pode ser hierárquico, porque os 2 estão na Constituição. Não pode ser cronológico, os 2 foram aprovados no mesmo dia. Um é específico, o outro é genérico, o outro é mais geral. Então não tem dúvida, vai ser pago em títulos da dívida agrária, pagas no prazo de 20 anos. Beleza? Terceira questão, coloquei para vocês o voto do ministro, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, no STF, sobre o conflito. Ele vê, o voto dele diz que existe um conflito. Então, na opinião dele, que era ministro do STF, na opinião dele existe conflito do artigo 5º da Constituição com o artigo 28. Então, existe antinomia? Para ele, sim. Sim, existe conflito. E qual o critério que ele usou? Critério hierárquico. O superior prevalece sobre o inferior. Resposta da letra A. Letra B. Identifique as 2 fontes. Ora, um é o artigo 28 da Lei 11.343, ou Lei Antidrogas. E o outro é o artigo 5º, inciso 24, eu acho, inciso 10 da Constituição. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição. As 2 fontes aí. Fonte é isso. De onde você tirou? De onde você tirou? Do artigo 5º, inciso 10. De onde você tirou? Do artigo 28 da Lei 11.343. E a terceira? A terceira é bem genérica, né? Quase que uma redação. No caso interno, percebe-se diferença entre direito e moral? Sim. O ministro Barroso coloca que sim. Ora, embriagar-se, usar drogas, pode ser considerado imoral. Não deve ser feito. É o que ele diz. Não deve ser feito. Mas não se pode confundir com antijuridicidade. Ora, a norma moral diz uma coisa mais rigorosa e a norma jurídica pode entender diferente, sendo menos rigorosa, só para garantir ali o convívio social. Beleza? Então essa foi a correção na prova. Espero que essa correção rápida atenda vocês. E no mais é isso. Um abraço. Estudem. Estudem muito na vida de vocês. Tá bom? Abraço, galera. Até o próximo semestre. Ou um próximo qualquer.